Vamos nos recolher em nossa intimidade, buscar um pouco de silêncio em nosso coração, tranquilizar-nos, serenar-nos, para que possamos entrar em contato com os nossos amigos espirituais, com os mentores desta casa, colocando sempre em primeiro lugar o nosso agradecimento, a nossa gratidão a Deus Pai, o nosso Criador, pela dádiva da vida, pela dádiva de uma nova existência no corpo físico. Agradecidos por tudo que já recebemos, pelo que ainda receberemos. Agradecidos por estarmos aqui reunidos, no nome de Jesus, do seu amor, essa doutrina edificante, que faz com que tenhamos no caminho essa luz a guiar os nossos passos. Aqui, cada um de nós que aqui chega, com certeza vem com uma intenção, e que nesse nosso desejo de aqui estarmos mais uma vez, a espiritualidade amiga possa nos ouvir, possa ouvir aquilo que cabe em nossos corações, os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas dúvidas, a necessidade de termos o fortalecimento de nossa fé, que cada um de nós possa ser ouvido, que cada um de nós possa também ouvir aquilo que eles têm a nos dizer, que a vida ali fora também possa ter a nos dizer, que possamos sempre entender os sinais de Deus, os sinais dos nossos mentores espirituais. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus que nos envolve aqui nesse momento, porque estamos reunidos em seu nome, na sua paz, possa envolver a cada um de nós, àqueles que temos em nossos pensamentos, que todos nós sejamos envolvidos nessa vibração amorosa, que tenhamos muita harmonia e paz nesta noite, para podermos usufruir o melhor possível daquilo que a nossa querida amiga Adriana está aqui a transmitir, que ela igualmente seja envolvida, seja incluída, que ela receba a nossa vibração amorosa, que a sustente na sua proposta da noite, que a paz permaneça em cada coração, que tenhamos uma noite de ensinamento, de fortalecimento para os nossos corações. Graças a Deus. Nós estamos aqui então nessa noite com nossa querida Adriane, amiga, companheira, trabalhadora da Seara já há muito tempo, dessa família espiritual grande aqui, que semeou, que deu frutos, né? Ela é uma dos frutos de seu companheiro. Obrigada, Márcio, por ter acompanhado. Então, façamos o primeiro. Deixa eu fazer isso aqui. Acho que eu vou deixar. Posso tirar o microfone? Pode. Fica mais fácil, eu sou baixinha. Fica mais fácil pegar o microfone. Fica mais leve, né? Boa noite a todos. Boa noite. Corpo veio e alma veio junto. Deixa eu tirar. Então vamos lá, boa noite. Aí a alma vai dentro do corpo, né? E às vezes, lembrando que o corpo vai e a alma fica na balada, né? Fica meio passeando, fica parada em alguns lugares. Então trazer a alma para estar junto, né? Fixar no nosso corpo e para a gente conversar sobre Jesus, né? Primeira coisa, o tema do Evangelho que nós vamos estudar é a fé que transporta montanhas. O que é fé, gente? Quero ouvir de vocês. Porque tudo que eu falar aqui tem que fazer sentido aí dentro do coraçãozinho de cada um. Mas já tem
tempinho de caminhada, então algo já tem aqui dentro de nós. E é importante fazer esse resgate. O que é fé? O que é fé? Nós vamos conversar. Eu não gosto de fazer só eu falando, eu gosto de conversar. Para mim é aquela certeza que a gente tem no íntimo, que é mais forte, até aquela crença, aquela certeza mesmo que tem dentro da gente. A certeza que está dentro, uma certeza íntima. O que mais? Confiança, né? Uma confiança, Confiança. uma certeza, uma Certeza, confiança. Joia, o pessoal aqui terra de seu lucro, né? O que mais, gente? Pode falar, não tem prova, tá? Não tem no final um teste que está ou aprovado ou reprovado. Existe trazer de dentro da minha alma esses temas para que tenha significado. Eu participo, pode participar, não tem certo, tem errado, estamos todos juntos. A minha diferença de vocês, que eu subi o degrau aqui e estou apresentando a lição que o professor, né, que é o Cristo, me pediu, né? Dentro de uma casa amorosa dele. Só essa, tá? Nós estamos aí lutando igualzinho. Quem mais quer contribuir? Vontade. É a vontade, a fé à vontade. O que mais? Uma virtude a ser desenvolvida. Quando a gente para e pergunta para nós, esse movimento é importante porque eu estou tomando posse do que é meu, da minha consciência. O que eu entendi até agora sobre isso? O que é que eu preciso ou que eu não compreendi? E se tudo que eu passei até aqui me chegou, me trouxe a algum lugar para entender esse tema. Cada movimento que eu busco estudar o Evangelho é para eu me aproximar de mim e do meu Jesus, do meu mestre maior. Tá? Então vamos lá ver algumas definições. Kardec vai trazer para nós assim, ó, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo e inteligente em vez de uma máquina de crer. Então o que nós estamos fazendo aqui? Exercitando o nosso pensamento livre, sem julgamento, para que a gente o direcione, porque eu acredito em alguma coisa, mas no que eu estou acreditando? Como que eu estou acreditando nisso? Qual é a energia que eu coloco nisso? Isso que é o qual eu coloco a minha energia tem alguma coisa baseada na razão? Que Kardec ele também fala assim, a fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então eu creio sabendo porque eu creio. Né? Qual o resultado dessa crença? O que me proporciona? Proporciona livre, proporciona coragem, estímulo da minha vontade, direção das minhas ações, restabelecimento do meu entendimento de vida. São tudo questões e direcionamentos. Aí Gandhi diz assim, ó, nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Nós, hoje, nós falamos assim, tá tudo errado, tá tudo ruim. Se a gente juntar numa rodinha, se a gente não tiver uma boa percepção e mudar o rumo da prosa, né, como diz a conversa, nós começamos a dizer que está tudo errado, está tudo muito ruim. Então Deus errou em alguma coisa. Eu não tenho mais esperança, o Brasil não vai mudar, o mundo não vai mudar, só vai acontecer isso. Nós projetamos ou fazemos decretos de coisas que estão dentro de nós, que precisam ser modificadas, porque não acreditamos em um ser que veio para a Terra e nos falou totalmente o contrário. Há 2000 anos ele veio e já falou tudo o contrário do que a gente tem acreditado muitas vezes ou decretado nas nossas falas em comunhão com os nossos amigos de vida material, de vida carnal. Então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança,
Então ele criou seres projetados para a luz. O que é que aconteceu nesse caminho? O que será que aconteceu? O Mahatma Gandhi, ele vem dizer isso. Ele afirma a fé na criatura, na criação de Deus. Tanto que tem uma psicografia, acho que é do Chico, que nos escreve dizendo que ele pediu a permissão para cuidar do nosso irmão Adolf Hitler, para ensinar, para estar compartilhando com ele a não violência. Porque sabe que aquele espírito que quando encarna, faz um movimento que provoca a guerra e encontra ressonância em outros corações, ele precisa apreender o lado luz dele, que ele não deixou de desenvolver, mas que naquele espírito, a luz de Deus se encontra nele. Então vai nos trazendo uma esperança e uma modificação de hábitos, que no caso Kardec coloca na lei do trabalho, que a educação é a mudança de hábitos. Então nós começamos a repensar os nossos hábitos. Lá no dicionário diz que fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos, baseados na fidelidade nas palavras que nos foram dadas. Nós temos essa fidelidade às palavras do Cristo? Ou alguém vem cochichar alguma outra coisa, a gente vai lá e já, o que Jesus falou já não está ecoando tão profundamente dentro de nós. São só perguntas, tá? Agora nós vamos fechar os nossos olhos, solta os braços, solta as pernas, relaxa. E nós vamos fechar os nossos olhos, entrar em contato com o nosso Pai Criador, buscando sentir o nosso Pai dentro do nosso coração. Quem quiser suspirar, pode suspirar também, tá? Então, respira. Como que você sente Deus dentro de você? Sem se enganar. Tá? Um minutinho só. Registre como é que foi fazer esse contato. Foi agradável? Foi tranquilo? Foi bom? Como é que foi? Guardem aí. O grande objetivo do Espiritismo, revivendo a doutrina do Cristo, ensinada por Jesus, é de nos religar a Deus. Para que isso aconteça, é necessário, é fundamental ressignificar o temor. Muitos de nós, quando fala a Deus que eu vou ter uma conversa, uma prosa de perto, eu tenho medo, porque eu trago culpa e eu acho que Deus vem me castigar, não é? E aí não fica uma conversa boa, porque eu tenho vergonha, acho que isso não é possível, essa ligação com o meu Criador. E essa religação com o nosso Criador deve ser feita em espírito e em verdade, como disse Jesus. Para quem será que ele falou isso? Ele teve um diálogo que ele falou que essa ligação com Deus deve ser em espírito e verdade. E como que pode ser feito isso? Essa ligação com Deus em espírito e verdade? Que virtudes que a gente vai desenvolver que podem nos fazer essa ligação? Quais serão? E por que ainda nós, depois de tantos milênios, não temos ainda essa ligação com Deus? Porque há milênios foram feitas hipnoses nos distanciando. Isso aqui está baseado no estudo de Alírio,
mas tem uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro que diz que não é só até depois de Cristo, antes de Cristo já havia essa fala de nos distanciar do nosso Criador, né? Então foi como uma indução de pensamento. Então, nossos espíritos ainda não muito amadurecidos, não tão experientes, aceitaram, porque nós fazemos oferendas para Deus para fazer uma troca, né? Então nós não compreendíamos essa ligação que a gente pode ter com o Criador. Então é há milênios que a gente não faz essa ligação direta. Alguns ousados são os que são denominados profetas e assim por diante. Então é a consequência desse domínio das nossas mentes foi com que a gente se distanciasse, causando uma aridez no nosso coração, um distanciamento, e cria hoje a necessidade da busca da água viva, conforme Jesus ensina a samaritana no poço de Jacó. Então eu fico encantada cada vez que a gente vai estudar com outras pessoas que já viram, já caminharam um pouquinho mais, já amadureceram, e vão buscando nas lições de Jesus esse encontro da nossa intimidade, e que nos vão trazendo alívio e nos ajudando a exercitar os nossos pensamentos, né? Vamos lá. Opa. É um videozinho, né, do encontro de Jesus com a samaritana. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso tu disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito,
E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Interessante, né? Jesus vai conversar com uma samaritana. Na época, os judeus não conversavam com samaritanos. E ele veio falar o que para ela? Eu sei que você já teve 5 maridos, mas você continua tendo a presença de filha de Deus. Mas não é necessário, chegará a hora que não é necessário. O verdadeiro adorador não vai adorar nem no monte, nem em Israel, nem no templo de Jerusalém, mas em espírito e em verdade, dentro do teu coração. Os nossos irmãos budistas dizem que a gente nem precisaria pedir para Deus, porque sendo a imagem e semelhança, eu estou em ligação direta com Ele. E nós vamos desenvolver essa habilidade de acreditar nessa ligação e desenvolver as habilidades que estão íncitas no nosso espírito de autorregulação das nossas fontes energéticas, da própria cura de nós mesmos. Mas, por uma série de situações, a hipnose que sofremos, trazemos dentro de nós muita culpa e nós sentimos vergonha de fazer a nossa oração e nos dirigir a Deus. E se Jesus, em todo o seu contexto em que ele esteve na terra, ele foi ao encontro daqueles que eram marginalizados, que traziam dores muito fortes na alma, dizendo que ali estaria, se eu falasse hoje para vocês assim, você acredita que Jesus viria aqui te dar um abraço? Quem acredita? Levanta a mão. Só uma pessoa. Nós temos uma mensagenzinha no Momento Espírita que o andarilho ele vai na igreja todos os dias, quando é permitido ele entrar, vai lá na imagem de Jesus e fala, oi Jesus, eu sou o Zé. Todos os dias. E aí quando ele está internado, Jesus vai auxiliar. Pois é, eu sou Jesus. E nós estamos numa casa espírita e achamos, nossa, Jesus está distante. Eu sou um espírito muito inferior. A gente coloca condições para que Jesus venha nos abraçar. E aqui ele está falando com quem? Uma mulher samaritana, que não conversava com os judeus. Ele foi falar com Maria Madalena, ele buscou Pedro, que era a nimeta. Ele foi em busca das necessidades, para mostrar que ele estaria. E ele, depois da crucificação, disse que estaria conosco até a consumação dos fatos, que quer dizer, nenhuma das minhas ovelhas eu vou deixar para trás. E ele criou um mecanismo, uma estrutura para que não faltasse socorro para ninguém, mas a gente ainda não acredita. Porque existe um disquinho que foi implantado e a gente deixa ele rodar lá no nosso subconsciente, que nos reafirma que eu não sou merecedor desse grande amor. E Jesus vem falando, é necessário que eu possa adorá-lo, que eu possa modificar, que eu possa trabalhar novos pensamentos. Quer dizer, na linguagem de hoje, que eu posso formatar minha máquina para que outros programinhas rodem. E André Luiz, no livro Missionário da Luz, no capítulo 4, ele fala isso. Quando ele diz, ele vai mostrando num grupo espírita depois que sai da reunião, e aí Alexandre e André Luiz vão acompanhar uns colegas, os companheiros que saem da reunião e falam assim, só observe. Em 5 minutos todos estavam iluminados. Colocavam o pé para fora, começavam a caminhar em direção ao lar e começavam. Ó dia, ó céus, ó azar, que eu tenho isso, que eu tenho aqui. Você não sabe que a vida é difícil. Você não andou metade do que eu já andei, você não sabe como é difícil fazer essa mudança. E Alexandre vai mostrando essa situação para André e André pergunta, como mudar isso? Bastava
com que eles permitissem a instalação desse novo programa nas suas mentes, mas preferem rodar a queixa, o desculpismo, e que bastasse a firmeza de 1 minuto para que eles pudessem ter a força para compreender essa adoração a Deus, que é dentro da nossa alma, para que esse programa parasse de rodar. Olha só, hein? Jesus aborda 2 questões aqui. O dom de Deus, e o que será que esse dom de Deus? E a água viva, e o que é essa água viva? O dom de Deus é o amor íncito em nós mesmos, pois nos criou simples e ignorantes para evoluirmos e chegarmos à pura e eterna felicidade. Nos criou simples e ignorantes para a gente exercitar as habilidades pelo qual nós somos criados, para que a gente participasse e compreendesse toda a beleza da criação. Para isso. Então eu vou participando, eu vou me agregando, eu vou conhecendo, não é? E aí nós estamos numa grande escola. A consciência de culpa é tão grande em que muitas vezes a gente pega oradores espíritas dizendo que a Terra é uma penitenciária. Para mim a Terra é uma grande escola. Uma grande escola, onde tem estudantes de todas as condições. Não é? Jesus nos traz a Mãe Terra, a Mãe Gaia. Nós vivemos. Hoje eu escutei um mestre guru indiano dizendo assim: nós saímos de um útero e continuamos em um útero. Porque fora do útero da Terra, da Mãe Material, nós estamos no útero da Terra, que nos envolve com todo o seu ar, com as condições adequadas para que os nossos pulmões não estourassem e nos oferecesse as condições de desenvolvermos. Outra forma amorosa de ver, não é? Outra forma uma lente mais próxima do objetivo da nossa criação. O dom de Deus é o amor íncito em nós mesmos. A água viva é o alto amor. Deus nos criou por amor e para o amor, colocando-o como referência do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Hoje, dentro dessa escola, a gente faz, como criança, faz muito barulho, né? Como dissesse maternal, a gente faz muito barulho e briga como criança, projeta os nossos desafios no outro. E aí culpa o outro. Ó, eu não aconteceu isso na minha vida porque foi o outro. Foi o outro. Não, eu não fiz nada. Eu não tive participação nisso. Foi só o outro que me atrapalha. É o outro, é o Márcio que me irrita. Eu não evoluí bastante porque o meu marido me irrita. Ou eu projetei. Né? Hoje a psicologia vem nos trazer assim: o que você olha para o outro e te irrita é a projeção sua. Poxa, então o que eu vejo no outro que me irrita, a projeção minha, deixa eu olhar para mim, acolher isso e buscar compreender e trabalhar isso. Foi para isso que eu me encarnei. Mas eu persisto nesse estado de viver e eu começo a ter essas ondas de pensamentos negativas e eu começo a trazer sintoma, que são as nossas doenças. São mais de 60% a 70% dos nossos sintomas físicos são essas ações desses pensamentos, desses programinhas que roubam. E Jesus está dizendo: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a mim, compreendo a mim, tenho alto amor por mim, eu tenho respeito e alto amor pelo próximo. E aí, quando eu estiver numa rodinha, alguém me puxar uma conversa sem pé, sem cabeça sobre a vida do outro, não faz sentido. Não encontra ressonância. Ou eu saio, ou eu coloco uma característica positiva para aquele momento ou aquele irmão. Que fonte é essa que jorra para a vida eterna? É uma virtude profunda que é construída a partir do próprio amor e de outras virtudes que é a fé. Eu só vou ter a fé, a esperança, a razão de que aquilo vai se concretizar se eu me amo, faço essa ligação com o meu Criador e passo a usar as minhas habilidades na construção
da minha inteligência, no desenvolvimento da minha inteligência e das forças que eu tenho. Isso é um treino. E isso vai exigir de mim uma dedicação, como se eu tivesse, como fosse uma escola. Se vocês vão lá no primeiro maternal, primeiro ano, segundo ano, vai lá para o ensino médio, vai para a universidade, vai para uma pós-graduação, para um mestrado, um doutorado, é a dedicação. Não acaba, porque é infinita as possibilidades de crescimento de cada um de nós. A fé é filha dileta do amor e a partir do momento que a conquistamos, torna-se fonte de água para jorrar para a vida eterna. Então aí a gente não precisaria necessariamente de tempos para vir lembrar disso. A gente estaria em ação 24 horas. Foi o que Gandhi fez, Maria Teresa fez, a nossa irmã Dulce faz, Dival está fazendo, o Chico está fazendo. Fez e faz ainda, continua fazendo dentro dos processos evolutivos de cada um, que eles não pararam, eles estão sem o avatar físico, mas continuam. Se não dispusermos a desenvolver o amor profundo a nós mesmos, o que vai acontecer? Sentimento de abandono, ateísmo e crenças baseadas em práticas exteriores, pois voluntariamente se desliga da fonte de amor do universo. Eu começo a fazer algumas barganhas, porque, como fazíamos antes, eu vou trazer, antigamente, uma pombinha, né, um bezerro, aí eu vou, se eu for no centro hoje, se eu não faltar em uma reunião, eu vou começando a buscar esses programinhas antigos dentro de nós. Então devemos adorar a Deus em espírito e verdade, de todo entendimento, de todo coração e de toda alma. De todo entendimento e conquista do saber. As nossas casas espíritas oferecem palestras que nos trazem a atenção para o assunto, mas é um grupo de estudo que eu amadureço isso. Raciocínio e reflexão de diversas questões que denotam a presença amorosa de Deus em nossas vidas. De todo o coração, sabendo que existe isso, eu desenvolver essa dimensão do sentir, de me aproximar pelo exercício da intimidade com o meu Criador e de toda a alma. Aí eu vou começar a experienciar isso no meu dia a dia. Para desenvolver os atributos divinos em nossas vidas, que é o objetivo das nossas experiências. Então a fé convicta vai estar envolvida nessas três ações. Confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus. Esses são é o triângulo da fé comigo. E aí agora, meio pessoal um pouquinho cansado, nós vamos acordar um pouquinho os nossos pensamentos, alegrar, porque a vida deve ser alegre. Eu lembro muito do Jerônimo Mendonça. Eu não assisti, na época eu não era espiritista, não estava nas fileiras com vocês. Mas eu assisti algumas palestras e ouvi muito sobre ele por meio do Zé. Tá? Era muito mais próximo, né, do Jerônimo. E ele sempre era alegre. Com vários problemas de saúde. Jerônimo Mendonça, todos conheceram? Ele já fez palestra aqui, não fez? Fez palestra aqui também. Vocês conhecem algum? Quem não conheceu, melhor levantar a mão, que está mais fácil. Quem não conheceu? Não? Então eu vou falar quem foi Jerônimo, acho que é mais fácil. Jerônimo, ele era um jovem que ele se olhava no espelho, um jovem bonito, forte, atlético, e chamava que ele era Tarzan. Tarzan, e batia no peito. E depois de um tempo desenvolveu uma artrite reumatoide severa. Né? Depois ficou sem movimento do corpo, cego, uma série de fatores complicativos do corpo físico. Mas ele vinha fazer palestra numa maca, com aqueles cintos, né, que seguravam ele, de óculos, mas ele cantava. Ele cantava. E falava de Jesus. E não reclamava. E o pessoal preocupado com ele, e ele ria, ele brincava. Porque ele sabia que aquilo era transitório. O corpo estava ali com alguns problemas, trazendo, como diz assim, tirando da alma, trazendo um mata-borrão
aqueles problemas que ele ficou registrado, mas ele era livre mesmo dentro de um corpo problemático. E ele cantava. Cantava e trazia esperança para muitas pessoas. Então a fé que ele tinha em Jesus, nele como Criador, o sustentou para dar conta daquela existência, né? E sempre cantava. Então nós vamos cantar, é uma musiquinha que é bem comum, mas que é para ficar registrada essa ligação minha com Deus para onde for, mas eu quero que vocês cantem. E ficar todo mundo sériozinho, não é? Vamos esquentar um pouquinho desse frio. É uma orquestra hoje, vamos cantar, né? Cadê o pessoal que canta primeiro aqui? Café não costuma falhar. Andar com ferro, café não costuma falhar. Andar com ferro, café não costuma falhar. Refrão, eu quero ouvir todo mundo cantando. Café não costuma falhar. Andar com ferro, café não costuma falhar. Andar com ferro, café não costuma falhar. Muito feliz essa letra dele, né? E agora a gente vai caminhando para a finalização e queria que vocês... Tem um quadro que tem a imagem do Chico abraçando Jesus, não tem? Vocês já viram essa imagem? Do Chico abraçando Jesus. Vocês vão tirar o Chico e vão colocar vocês, tá? Vocês vão sentir esse abraço do nosso Cristo. Olha.
porque Ele não faz distinção em seu Chico, em seu Maria, em seu João, em seu Felipe, o José, a Joana, quem for. Então nós vamos colocar uma imagem aqui da música Jesus, Alegria dos Homens, que vai mostrar esse percurso de Jesus auxiliando, trazendo, ofertando esse carinho, essa mão a todos por onde Ele passa. Tá? Mas que a gente sinta esse abraço dele, sabendo que a gente pode estar próximo a Ele, próximo ao nosso Criador, desenvolver essa proximidade e essa intimidade. Joia? Gostoso, né? Receber um abraço dos nossos amigos espirituais, do nosso amigo Jesus, que confia em nós, na nossa reabilitação, na nossa jornada. Agradeço a atenção de todos, que cada um de nós voltemos aos nossos lares com esse abraço e mantenhamos a vibração, toquemos o programinha dessa ligação e acreditando que eu tenho condições de mudar o meu roteiro para melhor. Tá? Que Deus nos abençoe e agora eu passo. Não serei eu que quebrarei esse momento de vocês, que com certeza está sendo muito especial, porque vocês
acho que assim como eu, estão sentindo uma paz muito grande, porque é essa presença de Jesus que nos deixa essa amorosidade e nos coloca num lugar especial. E a gente pode estar sempre nesse lugar especial, basta querer, assim como a Adriane falou, né? Que a gente possa se proporcionar momentos como esse sempre em nossas vidas, porque essa é a verdadeira vida, né? É a vida próxima de Deus, do seu amor. Nunca nos esqueçamos disso e ela vem nos lembrar. Obrigada, Adriane. Que Deus a abençoe. Então vamos para a segunda parte, para os passos. Aqueles que se sentirem bem para o trabalho, que possam se dirigir a câmara de passos. Aqui no salão, quem puder contribuir também. Na água. Você vai na água, Maria, você não passa. O grupo vocal que possa vir aqui. So
Chegamos ao término da nosso trabalho de hoje à noite, nosso agradecimento à nossa irmã, né, que saiu de sua casa e veio até nós, aceitando o convite desta casa, rogando a vocês todos desculpa pelos tropeços do momento que foi assim meio assim atropelado, né? Que não estava dando certo, mas no fim sempre, às vezes acontecem, imprevistos sempre acontecem, né? Mas a Adriane trouxe para nós uma mensagem muito linda, que é o poder da fé, aquela fé que constrói, aquela fé que nos anima, que nos impulsiona para frente, né? Aquela fé que nós acreditamos. A fé é aquilo que nós acreditamos. Porque se nós não acreditamos, nós não temos fé.
Então ela trouxe para nós uma explanação muito assim, bem conceituada, bem assim, significativa. E nosso agradecimento a ela, agradecimento a todos que saíram de casa e vieram nesta noite fria aqui, né? Agradecendo aos mentores da casa que nos assistem e rogando a Deus Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre por excelência, que nos acompanhe durante toda a semana, que nós tenhamos sempre a mansuetude, a paz em nossos corações, que nós estamos precisando muito de paz. O mundo está precisando de paz. Então vamos construir a paz primeiro em nós, para depois podermos expandir, para que quando nós, no lugar que nós passarmos, nós deixarmos aquele rastro de luz, significando paz. Porque ele sabe que um cristão passou por ali, aquele que segue a retidão nos caminhos do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos ampare sempre e que seja sempre conosco no nosso caminhar, por mais difícil que ele seja, que ajude-nos a não sermos nunca tropeço de ninguém em nossos caminhos, que nós possamos encarar a realidade sem delírios, sem egoísmo e sem orgulho. A bênção de nosso Senhor Jesus a todos e que Deus nos abençoe. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nós, para sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos e mais uma vez, Adriana, nosso agradecimento a você.